Enfim, o pacote completo. O Grêmio oficializa os dois últimos nomes daquele conglomerado de jogadores prometido pela direção gremista para fechar o tão sonhado pacotão. Pavon e Mike são jogadores do Grêmio, a gente conta sobre isso depois da vinheta, junto também da entrevista coletiva de apresentação de Diego Costa e as falas de Antônio Brum após a apresentação do centroavante, sempre depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão aqui com vocês para a gente começar falando dos reforços. Chegaram e estão oficializados. O Grêmio anunciou a contratação do lateral esquerdo Mike, que a gente trouxe hoje pela manhã aqui no canal. Ele veio do Guarani, jogador de 24 anos, é um lateral base, fui pesquisar algumas coisas sobre ele. É um lateral com mais características defensivas do que ofensivas. Ele tem poucos gols na carreira, poucas assistências, é um jogador que inclusive tem algumas dificuldades ofensivas, mas é um lateral com características bem diferentes do que o Reinaldo, por exemplo. Isso pode agregar muito aí no time do Grêmio. Está oficializado, está anunciado pelo Grêmio, deve ser apresentado nas próximas semanas e inscrito no Campeonato Gaúcho. O Grêmio comprou esse jogador do Guarani em definitivo e assina por 3 temporadas com o Tricolor. Até o final de 2026, ele será jogador do Grêmio, uma aposta da direção, jogador que ainda é jovem, que vem de uma Série B do Campeonato Paulista, mas a direção tem convicção nele, porque esse não é o tipo de modelo de negócio que a direção tem feito. Quando se faz um tipo de aposta nesse sentido, como o Everton Galdino, André Henrique, o próprio Gustavinho, que não deu certo, a direção optava sempre por um empréstimo e aí, se necessário, faria a opção de compra. O Bessosi também é um desses exemplos, claro que não vai ficar. Mas, dessa vez, com convicção, a direção vai lá e compra o jogador, que também tinha interesse de outros times brasileiros. O Grêmio acaba saindo na frente nessa disputa, até pela vontade do jogador de atuar aqui e poder jogar uma Libertadores. O outro nome que foi oficializado, e dessa vez não pelo Grêmio, é o de Christian Pavon. Ele já está em Porto Alegre, já chegou no aeroporto aqui de Porto Alegre, no Senador Salgado Filho, e vai fazer exames médicos no CT e deve ser anunciado em breve. Pode ser que até já tenha sido quando você viu esse vídeo, mas ele já está oficialmente sendo jogador do Grêmio para a CBF, porque lá no site da CBF, se você entrar, tem uma fotinho do jogador, um cadastro, um perfil dele, e lá ele já está com a camisa do Grêmio, então já vai ser jogador do Grêmio, o Christian Pavon, vai fazer os exames, tudo certinho, e também deve ser oficializado, e agora o Grêmio corre para inscrever esses dois atletas até sexta-feira, para aí sim eles estarem à disposição já no Campeonato Gaúcho. Hoje também teve a entrevista coletiva de Diego Costa, centroavante tricolor, apresentado com a camisa 19, e tem alguns pontos que a gente deve falar. Primeiro deles, me pareceu muito clara a vontade e o interesse do jogador de vir atuar no Grêmio. A gente falou que por certas vezes ele não queria vir jogar no Brasil, ele se mostrou muito interessado, entendedor de algumas coisas do Grêmio, citou Jardel, citou Paulo Nunes e disse que foi sim isso, o Grêmio, que fez ele mexer com o seu planejamento de voltar à Espanha. Ele tinha proposta do Granada de continuar lá em Madrid também e resolve ficar no Brasil e atuar pelo Grêmio em pelo menos mais uma temporada, então ele estar com vontade é um dos pontos principais. Outro questionamento feito a ele, que é a respeito das mudanças dos números que ele teve aqui no Brasil. E ele disse que um dos pontos para ele ter aceitado também foi ter uma pré-temporada, porque ele nunca chegou e teve uma temporada inteira para atuar no Brasil. Sempre foram 4 meses, 5 meses, e aí ele não conseguiu chegar num time que estava sendo montado e ter uma continuidade de trabalho. Era sempre chegando no meio. Isso dificultava o entrosamento, toda a facilitação com o grupo e o entendimento também da temporada. Então, para ele, esse foi um dos pontos fundamentais para ele aceitar vir jogar no Grêmio. E aí eu já vou para o ponto que para mim talvez seja o mais importante. O Diego Costa pediu algumas semanas para estar à disposição e ter a sua estreia. Claro que a gente falava do Clássico Grenal, que é daqui a uma semana praticamente, eu já começo a achar difícil que ele atue. Claro, o Renato vai dar aquela forçadinha, mas ele pediu algum prazo para que ele volte a trabalhar com bola. Ele falou, eu estava treinando em casa, sozinho, mas mesmo assim eu preciso de um tempo de readaptação aqui dentro do clube. Ele pediu como se fosse uma mini pré-temporada para estar 100% fisicamente. Isso é muito importante, porque o Diego Costa é um jogador físico. Então esse, para mim, é um dos principais pontos aí
da entrevista do Diego Costa, e ele falou também algumas questões em comparação com o Suárez, que não veio para bater o número de gols dele, sim para bater os seus pessoais, que são metas diferentes uma das outras, mas que se ele bater os números do Suárez, aí vão ter que pagar mais para ele. E ele fez essa brincadeira, essa resenha. E aí depois a gente teve a entrevista coletiva de Antônio Brum, que foi pautada em relação a Pavon, em relação ao próprio Diego, em relação também ao Mike. E aí, pontos importantes da entrevista do Brum. O Grêmio fecha agora a sua janela, né, de início de temporada, mas segue observando o mercado para situações de oportunidade. E aí, claro, na janela do meio do ano pode tentar novas negociações, mas o Grêmio segue atento no mercado para montar o seu grupo da melhor maneira possível para a Libertadores. O Bruno entende que essa demora da janela, ela se dá também por um planejamento que o Grêmio tinha, de não errar na janela, de ter cautela, de procurar oportunidades de mercados para não sair aí atirando para tudo quanto é lado ou fazer alguma coisa que não fosse coerente com aquilo que se espera do trabalho. E aí, nisso eu concordo nele, no fim das contas eles pediram calma, pediram confiança, quem acreditou, vieram as contratações, aí a gente pode discutir se estão no nível do Grêmio ou não. Na minha visão, muito boas as contratações. Claro, o lateral esquerdo não era o que se esperava, mas foi o que o Grêmio conseguiu, e para mim é um lateral, uma aposta que valeu a pena, claro, dependendo sempre dos valores. Sempre lembrando, agradecer a todo mundo que está por aqui, deixa teu like, te inscreve aí no canal, ativa o sininho, também deixa teu comentário sobre tudo isso que a gente falou aqui. A gente vai atualizando o Grêmio sempre aqui no canal, e um beijo!